Olhe para países desenvolvidos e veja a experiência já de outros países que fizeram a estupidez supina que está sendo feita de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional. E isso é aplaudido, isso se repete em verso e prosa. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso. Isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. É preciso parar com a hipocrisia, precisa aprender a dizer a verdade. Só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando, como acredita em mim. Que nenhum instante, desde 14 anos atrás, jamais houve uma contradição. A reforma da Previdência foi uma punhalada pelas costas. A prorrogação da CPMF foi outra punhalada. A prorrogação da DRU foi outra punhalada. A população está sendo a cada instante vilipendiada. O colega se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem, mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Eu quero deixar claro para a população brasileira que, por acaso, esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma, não vai melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem, não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Mas eu fico feliz em poder falar a verdade. Sido um bom presidente. O Enéas foi um homem do futuro, né? Que nós perdemos a chance de dar-lhe o devido tratamento que ele merecia. E muito ele se notabilizou na questão do nióbio. E eu estive há pouco tempo em Araxá, e lá eu vi que para aproximadamente 60 países nós exportamos nióbio. Muitos desses países apenas estão fazendo uma reserva estratégica, porque sabem que é um minério do futuro, e eles não têm tecnologia para bem aplicá-lo ainda, mas estão guardando esse material para aplicar no futuro. E agora o que é de mais grave, o Brasil acaba de assinar um acordo com a China, concedendo uma grande área na região de Goiás, eu não tenho certeza ainda, mas deve ser na região de Catalão, para que a China venha explorar nióbio aqui. Ou seja, a China paga apenas $1,5 bilhão por essa concessão e ficará indefinidamente explorando nióbio no nosso país, pagando apenas uma pequena taxa de imposto no tocante à exportação. Isso é um crime de lesa pátria, uma coisa que praticamente só o Brasil tem, um pouquinho tem o Canadá. E no Canadá ele pesa no seu PIB, para nós aqui não pesa em nosso PIB. Então nós devemos preservar o que é nosso. Vamos fazer negócio com o nióbio? Sim, mas vamos fazer vendendo pelo preço que ele vale e não entregando para qualquer país do mundo. O Enéas, né, falou que pode pesar mais na balança do que o nosso agronegócio, que no momento é a locomotiva da nossa economia. Roraima. E vimos com os nossos próprios olhos a farsa constitui o tratamento dado pela FUNAI aos índios. Vimos índios em miséria absoluta, pedindo para nós uma caneta, e perguntamos para a representante da FUNAI, nós perguntamos, além de mim e do deputado, meu colega, estava o deputado Bolsonaro e outros, perguntamos para a representante da FUNAI, de onde vem o alimento da senhora? Ela disse, vem da FUNAI. Por que a senhora não come o alimento dos índios? Porque é cruel, senhor deputado. O alimento dos índios são sapos, rãs, lá, estou falando em Yanomami, não estou dizendo que Dourado seja assim, rãs, ervas e etc. Fomos proibidos de entrar em uma maloca, proibidos. E naquela ocasião também, Sua Excelência, o governador, lembra? Foi proibido de entrar na região. O que é preciso, senhor presidente? Mas o que é preciso é que nós acordemos para algo que está entrando pelos olhos, que é a farsa já institucionalizada. Senhor presidente, para encaminhamento é 1 minuto.
O debate é depois. Esse é encaminhamento do requerimento. É 1 minuto. Desse jeito nós não vamos... Temos que respeitar o requerimento, o regimento. Se a minha palavra incomoda nós tanto, precisamos eu me calo, deliberar. Excelência. Eu aguardei Vossa Excelência falar, fui tolerante com Vossa Excelência, sei que tolerante também com o deputado. Por menos de 1 minuto, senhor presidente. É que temos regimento e temos uma pauta para segurada a deliberar. Vossa Excelência, deputado. Deixar bem claro é que existem instituições internacionais altamente interessadas naquilo que se chama terra de índio. É outra farsa. A região dada para os índios, dá para eles andarem durante 600 anos. Eles nem conhecem a região. Tudo isso está altamente programado por um poder alienígena monstruoso que tem interesse, isso sim, nas jazidas riquíssimas que estão no subsolo brasileiro. É necessário, sim, senhor presidente, que se reavalie essa questão de modo que nós nos preocupemos com o índio, isso sim, com o bem-estar dele, com a vida dele, com a sobrevivência, e não com as potências estrangeiras que estão mandando dentro do país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, terra rica, sem governo, povo pobre. Esse país não pode, senhor presidente, continuar deixando que outros países explorem o que há de melhor no mundo nosso, como se lixo fosse. Quanto tempo eu tenho, senhor presidente? Vossa Excelência tem direito a 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Eu uso muito pouco a tribuna, mas a impressão que eu tenho, a cada projeto novo, a cada medida provisória que se apresenta nesta casa para votação, é que eu devo estar sonhando. Hoje eu vi um colega do plenário, o ilustre deputado capitão Bolsonaro, ficar indignado e, inclusive, ter ultrapassado, talvez, os limites com os quais normalmente ele se comporta. O que é fundamental é que nós acordemos para um fato claro como água de rocha, límpido como o líquor de uma pessoa que não tem meningite. Esse projeto que aí está não vai resolver coisa alguma. As mortes por acidentes, por pessoas que portam armas de fogo e não são delinquentes, correspondem a um percentual irrisório, desprezível, quando se leva em conta a verdadeira mortandade que ocorre nas grandes metrópoles e até em cidades do interior. Os delinquentes, sejam assaltantes, sejam estupradores, não têm armas registradas. Chega a ser risível para qualquer um de nós que tem um mínimo de lucidez intelectual ser obrigado, e por educação todos somos obrigados a ouvir, porque eu ouço tudo que é dito com educação, ouvir discursos daqueles que defendem esse projeto que aí está, eivados de retórica, como se a imbecilidade generalizada dominasse nossas mentes. Céus, olhemos para São Paulo, Rio Grande do Sul. Os dados estão aí para quem quiser ver, das delegacias de polícia. Olhem para os 2 estados membros da federação e vejam a quantidade de homicídios. Muito mais em São Paulo, e no entanto o Rio Grande do Sul é muito mais armado. Mas o Brasil como um todo tem arma, tem lares num percentual máximo de 5%. Olhe para os Estados Unidos, tem 48%. Olhe para países desenvolvidos e veja a experiência já de outros países que fizeram a estupidez supina que está sendo feita de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional. E isso é aplaudido e se repete em verso e prosa. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso. Isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. Isso é um absurdo dos absurdos. Eu sei que nós já perdemos. Eu sei que aqueles que lutam contra o projeto já perderam. Mas é apenas aquilo que os eleitores esperam ouvir. As pessoas que estão lá
do lado de fora e dizem assim: pelos céus, pelo menos reclame, pelo menos diga que nós estamos sendo enganados. Saiba a população brasileira que ela foi enganada na reforma da Previdência. Eu não estou agredindo nenhuma pessoa em particular. Estou falando de um modelo pútrido, hediondo, em decomposição, que se repete, que aí está, igual não, muito pior do que era antes. Vamos ser honestos, vamos parar com essa hipocrisia, vamos parar de dizer que estamos defendendo a população. A troco de que tanta mentira? Se eu tenho a posição que tenho e não estou ligado a nenhuma outra estrutura política, eu criei o PRONA e defendo essas ideias, e todos sabem, eu as defendo há 14 anos. É preciso parar com a hipocrisia, precisa aprender a dizer a verdade. Só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando, como acredita em mim. Que nenhum instante, desde 14 anos atrás, jamais houve uma contradição. A reforma da Previdência foi uma punhalada pelas costas. A prorrogação da CPMF foi outra punhalada. A prorrogação da DRU foi outra punhalada. A população está sendo a cada instante vilipendiada. O colega se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem, mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Eu quero deixar claro para a população brasileira que, por acaso, esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma, não vai melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem, não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.